Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para trazer um conteúdo de fechamento de mercado e as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Você que trabalha no mercado financeiro, que é um apaixonado pelo mercado financeiro, pode acompanhar tanto aqui gravado ao vivo e também acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo gratuito em vídeo e também em PDF e consultar a qualquer momento do seu dia. Obrigado aí por você que nos acompanha. Hoje, dia 10 de junho de 2021, estamos na nossa centésima 30 nosso Morning Call ao vivo de número 130, agora que deu branco, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem e entrar em números práticos, mas antes, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue de forma gratuita aí para cada vez mais pessoas que gostam aí desse mercado e querem começar o dia bem informados. Olhando para o mercado no dia de ontem, né? Apesar de uma leve alta do índice Ibovespa, nós ficamos abaixo das máximas históricas, vimos aí de uma sequência muito boa, 8 altas seguidas, 6 quebras de recorde, tivemos uma queda aí anteontem e ontem aí voltamos já próximo também dos 130 mil pontos novamente, mas muito aquém do que já tínhamos alcançado também. Um dos principais pontos do dia de ontem foi a divulgação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é aquele que mede a inflação total aqui do Brasil, na inflação oficial, aquela que vai para o consumidor, e ela veio bem acima da expectativa, né? Tivemos uma divulgação aí de IPCA a 0,83, enquanto se imaginava aí ficar na casa de 0,71 a inflação para o mês. Inclusive, foi o maior índice de inflação de IPCA desde o ano de 1996 e automaticamente com isso o juro futuro volta a subir, né? Porque se exige um prêmio maior para combater essa inflação aqui no Brasil. Com isso, também especialistas aguardam o posicionamento do Banco Central em relação à possibilidade de aumento de juros, principalmente aí a taxa Selic. Em breve temos reunião do Copom, onde havia já uma expectativa de novo aumento de 0,75 pontos percentuais para a taxa Selic, que pode talvez ser revista aí pelo Comitê de Política Monetária e o Banco Central. Óbvio, estamos apenas especulando, mas podem ter novos desdobramentos essa alta do IPCA nesse momento. Apesar de boas altas também em alguns momentos do dia, o índice fechou aí fechou aí com leve alta, apesar, né, de principalmente blue chips como bancos terem subido em alguns momentos, mas por todo esse movimento e essa desconfiança aí no mercado, também a expectativa em relação a outras divulgações que acontecem hoje, fez com que essas ações tivessem uma alta menor e automaticamente fechássemos aí com um índice muito baixo, uma alta muito baixa em relação ao índice Ibovespa. Também preocupa ainda a situação da CPI da Covid no Brasil, o falso relatório lá do analista do TCU, né, que já falamos sobre ele aqui essa semana, sobre a quantidade de óbitos por Covid-19, ainda está no radar de investidores aí o fato de Jair Bolsonaro, atual presidente, ter a indicação aí do STF para fazer em breve, e também o indiciamento aí do líder do governo no Senado, que acaba expondo novamente aí fraquezas políticas para o país. Já quando olhamos para o exterior, a preocupação em torno da inflação e de juros altos continua, não só nos Estados Unidos, como na China e Europa de forma geral. Hoje nós temos aí a divulgação do CPI, né? O CPI é basicamente o índice de preços ao consumidor, é a inflação lá dos Estados Unidos, e espera-se inclusive aí uma taxa aí próximo dos recordes que nós já tivemos lá no ano de 2008, quando nós tivemos aquele boom também, né, da crise do subprime. Com toda essa expectativa e também outras notícias no radar, ontem tivemos aí de forma geral
as bolsas mundiais operando entre perdas e ganhos, sem uma certeza geral. Hoje nós também temos aí divulgação aí do Banco Central Europeu, principalmente em relação à taxa de juros e recompra de títulos, e ontem aí tivemos uma forte alta do minério de ferro, além da inflação na China, por isso também essa preocupação, a inflação do atacado vindo acima do normal, o que volta também a preocupar com altas de títulos públicos de maneira geral. Vamos olhar para números, que fica mais fácil essa interpretação também. Fechamento de ontem, dia 9/6, Ibovespa aí com alta de 0,09%, chegando aí a 129.906 pontos. O dólar teve uma leve alta, oscilação de 0,63% a R$ 5,06. Lembrando aí, nós tivemos aí quedas consecutivas do dólar, chegando inclusive aí a R$ 5,03 recentemente. E toda essa oscilação vem também por conta desse enfraquecimento da moeda norte-americana por conta da inflação e do momento em que os Estados Unidos vivem. Bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, ontem caiu 0,09% a 13.911 pontos. S&P 500 caindo 0,18% a 4.219 pontos. E Dow Jones, uma queda mais forte, 0,44%, chegando ontem aí a 34.447 pontos. Olhando para o cenário europeu, o euro ontem subiu 0,51%, alcançando aí R$ 6,15. E as bolsas, de forma geral, tivemos a Alemanha caindo 0,38%, muito aí por conta dos indicadores que foram apresentados da Alemanha na última semana, como queda da produção industrial e queda também em relação à confiança dos investidores e consumidores na Alemanha. A Alemanha, então, o DAX fechou a 15.581 pontos. Na França, uma alta de 0,19% a 6.563 pontos. E no Reino Unido, queda de 0,20%, chegando a 7.081 pontos. A Ásia fechou em caminhos opostos no dia de ontem, já falávamos ontem pela manhã. China aí com lateralização, alta de 0,01% a 14.718 pontos, e no Japão tivemos aí queda de 0,35%, fazendo aí com que a bolsa japonesa, a bolsa Nikkei, chegasse a 28.860 pontos. Cenário de criptomoedas, o Bitcoin ontem teve forte alta de 8,86%, recuperando parte aí do prejuízo dos últimos dias, e o Ethereum uma alta de 2,18%, fechamento de ontem das principais criptomoedas também. Quem também aí teve uma leve oscilação negativa foi o petróleo futuro, que caiu um pouquinho. O Brent chegou aí a $72,06 o barril, e o WTI chegando a $69,75 o barril. Lembrando aí que o WTI, né, por exemplo, havia já passado aí dos $70 na negociação do dia anterior. Índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade do mercado de ações, teve nova alta de 4,80%, principalmente aí por conta desse cenário de incertezas e expectativa em torno aí da divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, e ontem fechou a 17,89 pontos. Também queda aí nos metais futuro, com a exceção do ferro refinado, né? O ouro caiu aí para $1.890,70, alumínio futuro $2.451,75, e o ferro refinado subindo aí a $210,19, essa oscilação aí constante, principalmente nesse momento aí de retomada econômica, em que temos um ciclo de crescimento do mercado e uma necessidade muito grande em relação ao minério de ferro. Olhando para as principais altas do índice Ibovespa ontem, nós tivemos aí a principal alta do índice foi Localweb aí que desde a sua entrada aí dentro do índice Ibovespa, né, que aconteceu recente, ela vinha acumulando perdas. Ontem subiu 2,92%, chegando a R$ 24,65. HGTX3, loja Zering, né, subindo 2,87%, chegando a R$ 33,65. SUSB3, que é Suzano,
subindo aí a R$ 59,70, alta de 2,78 no pregão de ontem. Uzi Min 5 subindo 2,55%, Uzi Minas a R$ 18,85 e TIM S3, TIM Telefonia, né, chegando aí a R$ 12,72, uma alta de 2,49%. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, dia 9. Já as principais baixas, desculpa, ficam aí por conta de IGTA-3, Iguatemi, caindo 3,78% a R$ 43,22. MGLU3, Magalu, né, uma das queridinhas da bolsa, caindo 3,70% a R$ 20,20. Multi3, Multiplan, caindo 2,79% a R$ 26,42. Ultrapar, o GPA3, caindo aí 2,64%, fechamento de R$ 20,60, e MRVE3 caindo 2,44% a R$ 17,56. Dentre a agenda de indicadores brasileiros hoje, nenhum indicador tão relevante para ficarmos de olho, mas olhando para fora do país, temos muita coisa para ficar de olho. Um dos indicadores é o payroll lá na França, lembrando que o payroll é o resultado oficial de geração de empregos, semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, que é o CAGED. Então temos a divulgação de resultado hoje. Temos também a decisão sobre taxa de juros do Banco Central Europeu. Eles devem definir sobre uma possível manutenção da taxa de juros, como já vem acontecendo aí nas últimas reuniões do Banco Central Europeu. Tivemos aí também, durante a semana, diversas reuniões e pronunciamentos aí do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, né, que também teve manifestações nesse sentido, mas a grande expectativa aqui está em manutenção da política de recompra de títulos por parte do Banco Central Europeu, que, se for alterada aí, pode automaticamente aí mexer nesse momento aí com a retomada econômica, mas também existe a preocupação com o aumento da inflação na Europa como um todo. Hoje nós temos aí também relatório mensal da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, trazendo aí mais números em relação ao estoque de petróleo mundial. O IPC ou CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos, que viemos falando aí a semana inteira. Pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos também. E, por fim, temos pronunciamento aí de membros do Banco Central Europeu, semelhante ao que acontece aqui no Brasil, quando tem as reuniões do Copom, e aí definições em relação à taxa de juros. Depois sempre tem pronunciamentos, e aí entramos em diversos pronunciamentos hoje e para os próximos dias de membros do Banco Central Europeu, explicando os motivos aí de manutenção, alta ou baixa de qualquer uma das políticas monetárias definidas por eles. Olhando um pouquinho para a política, no radar sempre dos investidores a CPI da Covid, temos aí a convocação do auditor Osmar Terra, né, um dos grandes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser levado aí à oitiva da CPI, a ser ouvido então na CPI ainda nessa semana ou mais tardar no início da próxima, e também os senadores solicitando aí a quebra de sigilo de Pazuello e Mayra Pinheiro, que já deporam, e inclusive aí o Pazuello aí deve ser chamado para novo depoimento também. O governador do Amazonas aí, que já foi convocado aí para depoimento na CPI da Covid, principalmente aí por conta das coisas que aconteceram lá em Manaus, a comunicação com o Ministério da Saúde e a falta de oxigênio que tivemos lá no início desse ano. Ele já entrou com um pedido de habeas corpus para não precisar depor na CPI da Covid. Também lembrando que a CPI da Covid pode investigar, e inclusive por isso também chamou o governador do Amazonas, a utilização de recursos públicos que foram repassados pelo governo federal para o tratamento e também aí para medidas contra a Covid-19. O Senado também promete aí que pode resgatar a MP, a medida provisória da Eletrobras, aprovada na Câmara. Existem aí diversas falas, principalmente de opositores, em relação a
algumas mudanças, né, como são chamados aí os jabutis, alguns textos que não estão bem claros em relação à nova medida provisória aí de desestatização e privatização da Eletrobras, e caso não possa ser levada adiante, o Senado já disse, né, através aí do Elmar Nascimento, que é o relator da medida provisória no Senado, que ele pode, na Câmara, né, que pode ser retomado, então, a partir dessa mudança. Para Nascimento, os senadores devem fazer apenas alguns aperfeiçoamentos no texto, mas não devem excluir nenhum grande trecho aí que já foi colocado na medida provisória aprovada na Câmara de Deputados. Ontem também o embaixador chinês aqui no Brasil participou de um evento com opositores de Bolsonaro, um evento organizado aí pelo MDB e aí com participação de diversos outros partidos. De forma geral, diversos presidentes de partidos aí e parlamentares que estavam presentes aí nesse evento se desculparam aí com o embaixador chinês por algumas críticas e pela postura do presidente Jair Bolsonaro, alegando que essa não é uma postura aí de todos os brasileiros, de todos os parlamentares e políticos brasileiros, e tentando estreitar novamente essa relação com a segunda maior potência mundial, a China. O relator da reforma administrativa também, ele quer se aproximar de uma regra geral, né, o Arthur Maia, que é o relator, principalmente aí adotando aí para todo o funcionalismo as novas regras e trazendo o mais próximo possível aí a reforma administrativa daquilo que acontece na iniciativa privada. Iniciativa privada e trabalhadores do âmbito público terem regras muito semelhantes. Essa é a principal ideia então do relator Arthur Maia em relação a reforma administrativa, que também é tão importante aí e vem acontecendo aí nesse trabalho conjunto de Câmara e Senado. O presidente Jair Bolsonaro voltou aí a criticar a CPI da Covid, em uma fala aí após ter ido a um culto, e também afirma que o Brasil tem um número muito menor de mortes por Covid do que é o anunciado pela mídia e pelo grande consórcio de mídia. Voltamos àquele tema, né, em relação ao possível relatório aí que, segundo o Tribunal de Contas da União, reflete única e exclusivamente a percepção unilateral e pessoal do auditor, que já teve o seu afastamento, inclusive, confirmado pelo Tribunal de Contas, e foi solicitado aí a quebra de sigilo também desse auditor, para que se identifique aí se houve algum tipo de tendência nele incluir esse relatório que, segundo o Tribunal de Contas, aí reflete, como eu já disse, somente a percepção unilateral e pessoal do auditor. Mas com isso o presidente Jair Bolsonaro voltou então a fazer essas críticas ontem após o culto que ele participou. Olhando um pouquinho para a economia, um novo corte aí na quantidade de vacinas que devem chegar ao Brasil nesse mês de junho, já reduziu aí em 15 milhões de doses a quantidade de vacinas que devem chegar ao Brasil nesse mês. Existe aí uma perspectiva de 35 milhões de doses para chegarem no mês de julho e automaticamente continuarmos então o nosso programa de imunização. Ontem também os Estados Unidos divulgaram aí a compra de 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer para doação. Ainda não está bem definido como será essa doação, se será via consórcio Covaxin, ou se isso será feito alguma doação mais específica, né, como os Estados Unidos fizeram com a última leva e definiram alguns locais que seriam enviadas as vacinas. A Anvisa ontem também autorizou aí os testes em humanos da Butanvac. A Butanvac é o imunizante aí, criado pelo Butantan, não é aquele da Sinovac, é realmente o estudo criado aí pelo Butantan, para a utilização aí de imunizantes fabricados e criados aqui no Brasil, e é uma das principais expectativas para 2022, termos então esse imunizante totalmente brasileiro, criado pelo Butantan, já sendo administrado na população. A China
também aí ameaça ofertar isenção de impostos para empresas, para obviamente atrair mais empresas ali para o país, e com isso frustra tentativas aí do imposto mínimo global. Falamos já essa semana que o G7 aí está atuando, entrando em um consenso para um mínimo aí de 15% de alíquota de imposto para empresas em qualquer lugar do mundo, inclusive para reduzir a quantidade de paraísos fiscais. Com essa mudança, essa perspectiva aí da China de ofertar essa isenção de impostos, isso acaba frustrando e frustra também os planos lá de Janet Yellen, né, a secretária norte-americana, que ela já vem aí há algum tempo defendendo a questão do imposto mínimo global, também aí para evitar a saída de empresas norte-americanas após o anúncio aí do plano de aumento de impostos pelo presidente Joe Biden, ali para custear as despesas de infraestrutura. Olhando aí para os juros futuros também, já comentamos lá na abertura do nosso Morning Call, mas juros futuros subiram muito forte no dia de ontem e ainda existe uma perspectiva de novas altas aí durante a semana e início da próxima semana, por conta aí da divulgação da alta do IPCA do mês de maio, né? Como nós falamos, ele veio uma alíquota de 0,83%, enquanto se imaginava algo em torno aí de 0,71, a maior alíquota desde 1996. E El Salvador é o primeiro país no mundo a adotar o Bitcoin como moeda corrente. Isso também deve trazer ganhos aí para a criptomoeda, que vem sofrendo muito nas últimas semanas por conta de tweets de Elon Musk e também, além do governo chinês, diversos outros governos falando aí em regulamentação das criptomoedas, e isso envolve, obviamente, o Bitcoin. Olhando agora para cenário corporativo, nós temos aí a MP da Eletrobras, a medida provisória aí que planeja aí principalmente a desestatização e posterior privatização da companhia, iria trazer uma economia nas contas de luz de 7,7%, é o que afirma o Ministério de Minas e Energias. A Blau Farmacêutica também informou que investirá cerca de R$1 bilhão em uma nova fábrica em Pernambuco, ressaltando aqui então, como a gente fala há alguns dias, essa alta aí, principalmente de setores de saúde acontecendo nesse momento. Isso não é recomendação de compra, mas algo que tem acontecido frequentemente. Outra notícia importante é em relação ao lançamento de imóveis, que cresceu quase 40% em relação ao ano passado, no primeiro trimestre de 2021, o que acaba aí trazendo, primeiramente, uma alta para companhias aí, que trabalham na construção civil e lançamento aí de obras de forma geral, e principalmente para a economia, a retomada da economia, visto que o setor de construção civil tem um grande peso na geração de empregos e também na utilização aí de insumos de matéria-prima. Isso pode representar, então, para o Brasil, uma aceleração em relação à retomada econômica. O Banco Itaú lançou também um ETF de tecnologia e saúde, aqui corroborando um pouco aqui com aquilo que a gente fala em relação à saúde, e ações de empresas de saúde, né, que tem aumentado. O nome do fundo é HTEK11, né, HTEK11, poderíamos pronunciar assim. E, obviamente, isso não é uma recomendação de compra, apenas uma informação. A TIM vai pagar juros sobre capital próprio, então se você tem ações da TIM, em breve aí pinga um dinheirinho na conta. E a JBS confirmou ontem à noite que pagou o equivalente a 11 milhões de dólares em criptomoedas para cybercriminosos. Se você nos acompanha aqui no Morning Call, o que esperar do mercado hoje, há mais tempo, você lembra que a gente falou aí há alguns dias atrás, pouco mais de uma semana, sobre a paralisação das fábricas da JBS, primeiramente lá na Austrália, por conta aí de ataques terroristas, de cyberterroristas, e depois nos Estados Unidos, inclusive aí causando um grande prejuízo aí para a população e para a própria empresa, visto que eram dois dos principais consumidores, né, de proteína animal da JBS. E após ser liberado aí o ataque, inclusive a Casa Branca estava atuando aí para ajudar nesse sentido, mas após ter sido liberado, a JBS pagou aí um resgate de 11 milhões de dólares em criptomoedas aí
para que fosse liberado o quanto antes e também para evitar novos ataques. O mercado de capitais, de forma geral, já ofertou quase 200 milhões de reais no ano de 2021, um crescimento aí acima dos 50% em relação a 2020. Um bom momento aí, não só para renda variável, mas também aí novas emissões de ações, novos IPOs, que seria renda variável, e também muita renda fixa voltado aí a títulos privados, debêntures, notas promissórias, um volume bem considerável já nos primeiros 5 meses do ano de 2021, alcançando aí 198 milhões então de oferta de forma geral. Brasil aí amadurecendo também o mercado de capital como um todo e trazendo aí cada vez mais investidores, sempre lembrando aí de respeitar o perfil, é algo que a gente fala aqui constantemente, e olhar aí para os dois cenários, renda fixa e renda variável. Para a gente finalizar aqui, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. São 6h17 da manhã. Nesse momento nós já temos as bolsas asiáticas fechadas e na China o índice chinês, a bolsa chinesa fechou com alta de 1,19%. a 14.893 pontos, após também divulgação aí dos novos empréstimos de bancos na China, voltamos a ter uma alta no mercado chinês. No Japão, novamente aí, voltando muito próximo dos 29 mil pontos, uma alta de 0,34%. Japão aí que normalmente tem oscilado em direção negativa à China, né, nas últimas semanas, mas hoje ambas as bolsas fecharam em alta. Japão, a Nikkei com alta de 0,34% a 28.959 pontos. Olhando já para os mercados que estão em aberto, existe aí uma grande expectativa, como já foi dito aqui, por conta das definições do Banco Central Europeu e também do CPI lá nos Estados Unidos, né? E nesse momento aí, olhando para a Europa, nós temos a Alemanha, o DAX na Alemanha, operando entre perdas e ganho. Nesse momento aí, a Alemanha caindo 0,01%. França, o CAC na França, nós temos aí também uma oscilação bem grande, mas nesse momento aí o CAC na França caindo 0,22%. E temos também o Reino Unido, esse sim operando em alta, nesse momento alta de 0,26%, se aproximando aí dos 7.100 pontos, nesse momento 6h18 da manhã. O pré-market dos Estados Unidos também em grande expectativa por conta da divulgação do CPI. Nesse momento o pré-market traz Dow Jones com alta de 0,17%, S&P 500 com alta de 0,08% e Nasdaq, que teve algumas altas a mais nessa semana, mas obviamente um aumento na inflação e aumento nos juros deve impactar fortemente aí as empresas de tecnologia, que tem aí um retorno sobre o capital, principalmente aos investidores, mais longo, né? Você demora mais para receber esses recursos aí como investidor, visto que elas têm um múltiplo muito maior aí de potencial de crescimento, mas em forma geral, quando falamos em valuation, essas empresas tendem a demorar mais para pagar o retorno do capital aos investidores. E nesse momento, então, Nasdaq opera aí com queda de 0,16%, uma expectativa aí de que o mercado oscile bastante por conta dessas duas definições. Brasil aí com a tendência de seguir as bolsas internacionais e, obviamente, esses aspectos aí do Banco Central Europeu e a definição do CPI lá nos Estados Unidos também podem impactar, e o noticiário interno fazer com que o Brasil novamente se descole das bolsas mundiais, quem sabe aí iniciando a sexta-feira ou finalizando essa semana novamente acima dos 130 mil pontos. Obrigado aí pela sua companhia. Te vejo amanhã a partir das 5h50 e não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo aí com todas as pessoas de mercado que você conhece, para que o YouTube também entenda que esse é um conteúdo relevante e a gente possa levar ele de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.